Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para mais uma aula nossa de informática. Hoje, dando sequência ainda à parte de planilha, vamos ver um pouquinho sobre funções. A gente já viu as funções básicas. Eu classifico como função básica, por quê? São as operações, muitas vezes normais, usuais do dia a dia. Uma função de somatório, soma. O cálculo da média aritmética, a ideia da média. Veja, a ideia da condicional é que nessa condicional a gente pode agregar, um aninhamento, uma função C dentro de outra função C, dentro de outra função C. Até porque a função C em si, ela leva você a dois caminhos, a duas possibilidades, o caso verdadeiro, o caso falso. Então, se você tem a necessidade de ter mais de duas situações, três, quatro, tu vai ter essa ideia de encadear, colocar uma função C dentro de outra função C. Ok. Só que a parte de cálculo, a parte de funções, ela expande, como você viu, existem funções estatísticas, funções lógicas, função texto, tem mais um monte de funções. Claro, tentei trazer aqui para vocês as mais usuais, as que mais caem em prova. Mas daí fica a curiosidade do aluno de conhecer, de ver outras e outras e outras funções. O que eu separei para vocês, dá uma olhadinha aqui, ó, slide. Por exemplo, a função máximo. Eu falo que a gente sempre começa o estudo entendendo a estrutura. Então, entenda que dentro do parênteses, o argumento, dentro do parênteses, eu vou colocar o intervalo, células, valores. Tudo que eu colocar aqui dentro, presta bem atenção nisso. Tudo que eu colocar entre parênteses, ele vai ser comparado com a proposta, com o objetivo de retornar o valor máximo, o maior de todos, ok? Então você vai pensar aqui, ó, intervalo você já está careca de ver. A1 até D4, A1 está aqui, D4 está aqui. Concorda que é todo esse trecho? O papel da função máximo é comparar todos esses valores e trazer o máximo. É o maior de todos. Eu não gosto de usar o termo maior, porque vai ter outra funçãozinha em seguida, que é a função maior. Então, entenda, o máximo. O maior de todos, ok? Eu quero o máximo. O máximo entre 8, 6, 4, 2, 1, 3, 5, 7, 8, 6, 4, 2, 1, 3, 5, 7 é 8. 8. É importante destacar para o aluno que na função máximo não existe um segundo lugar, um terceiro, um quarto. Não. Quem é o quarto máximo? Não. Máximo é o superior, é o demais, é o máximo, ok? Não esquece isso. Porque isso vai ser importante na próxima função. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha na próxima função. Eu acho que a função máxima não tem muito o que discutir. Ah, mais um porém. Agora que você aprendeu, entendeu, e eu acredito que você tenha entendido a função máximo, entenda, existe a função mínimo. Sim, que é justamente o oposto. Enquanto o máximo é o maior de todos, mínimo é o menor de todos. Beleza. E a função maior? Cuidado para não confundir essas duas. Porque na função maior, eu vou ter o intervalo, e eu vou ter um segundo argumento, é obrigatório, o segundo argumento, que é a tal da posição. Aqui sim eu vou dizer primeiro, segundo, terceiro, em prova ele usa o termo enésimo, N, N posições, a enésima posição. Claro, aqui eu coloquei para vocês, ó, A1 até D4, o mesmo intervalo, ok? E eu quero o primeiro maior. O primeiro maior é o 8. Agora deixa eu te perguntar. E se eu não quisesse o primeiro maior? Se eu quisesse, sei lá,
o quinto maior, o quinto, né? Lugar aqui do 1, eu colocasse que eu quero o quinto, de A1 até D4, eu quero o quinto maior. Perfeito? Bem, veja o seguinte, eu sei que você já deve estar olhando, tentando calcular, mas deixa eu te dar uma dica. Concorda que nesse intervalo, de A1 até D4, eu tenho 4, 8, 12, 16 células, todas elas com conteúdo numérico, 16 células. Se eu tenho 16, não me parece óbvio que eu tenho um primeiro, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, né? E aí vai, e até um 16º. Se eu tenho 16 células preenchidas com número, eu não tenho 16 posições? Boa. Segue o raciocínio, Então tá, nessas 16 posições, quem é a primeira maior? 8. Nós até já vimos aqui, ó, 8. Quem é a segunda maior? Aí que tá. Não é o 7. A segunda maior é outro 8. Meus amigos, você tem 2 8. Eu não posso sair cortando as repetidas, porque senão eu não vou chegar em 16 posições. Se eu tenho 2 8, um deles é o primeiro, o outro é o segundo. Tá, mas professor, qual dos 8 é o primeiro? Qual dos 8 é o segundo? Não interessa. Porque o papel da função não é dizer esse ou aquele, é trazer o valor. Não estou nem aí qual das células. Ok? Então vamos lá. Seguindo o raciocínio, o primeiro maior é um 8. Eu quero o quinto, hein? Eu quero o quinto. O segundo maior é outro 8. O terceiro maior é um 7. O quarto maior é outro 7. E agora sim, quem é o quinto maior? É um 6. É um 6. Que não me interessa se é esse ou aquele. Não interessa. Porque eu quero saber o valor. Ok? Boa essa, né? Boa. Cara, isso tem caído bastante em prova, tá? Bastante em prova. VUNESP cobrou. Aqui a prova da Polícia Militar do Paraná cobrou, tá? VUNESP cobrou da Polícia de São Paulo, ok? Então, essa é uma posição boa. Assim como existe a função maior, adivinha? Existe a função menor. E menor também, intervalo e posição. Intervalo e posição. Tem uma prova antiga do BESC, Banco do Estado de Santa Catarina, que perguntou o seguinte: qual é a função para trazer o maior valor desse conjunto de células? E nas alternativas tinha máximo, legal, e tinha maior. Só que maior estava assim, ó, assim. Isso está errado. Por que errado? Porque falta a posição. Na função maior, o segundo argumento, que é a posição, é obrigatório, ok? Então, por isso, isso não existe. Isto não existe, ok? Olha aí, só agora, rapidinho, em 8, 10 minutos, você aprendeu mais 4 funções. Sim, 4. Máximo, maior, mínimo, menor. Show, né? Vamos lá, pau. Segue aqui comigo. Vamos ver outra funçãozinha. Soma-C. Né? Soma-C. Você viu que o soma-C eu separei em duas partes, porque, na verdade, existe o soma-C simples, que tem 2 argumentos. O intervalo é a condição, acabou a história. É para somar de A1 até D4 toda vez que a condição for atendida. A1 até D4 já é o nosso intervalo manjado, conhecido. Soma, uma calma, não é para somar tudo, é para somar quando a condição for atendida. Que condição é essa? Ser maior ou igual a 7. Não, 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 sim. Sim. Não, 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 sim. Não, 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 não e sim. É só
para somar aqueles que atendem a condição. Resultado 30. 30. Fácil, legal. Esse é o soma C de 2 argumentos. Qual a diferença por de 3 argumentos? Por de 3 argumentos, eu vou comparar uma parte e somar outra. Eu vou comparar uma parte e vou somar outra. Então, pensa assim, ó, o meu intervalo de comparação é o A1 até o A4. A1 até o A4. Vou reproduzir aqui para ele ficar bonitinho, tá? A1, A2, A3, A4. É esse trecho, né? É esse trecho. Ok? É o 2, é o 4, é o 6 e é o 8. Qual é a minha condição? A condição é ser maior ou igual a 6. Não, não, sim e sim. Toda vez que no intervalo de comparação a condição é atendida, eu vou somar o correspondente, o equivalente, tá? No intervalo de soma. Qual é o intervalo de soma? De B1 até B4. B1 até B4, que é esse outro trecho, ó. Ok? 1, 3, 5 e 7. Toda vez que aqui atendia, eu somava lá. Não atendia, não somava. Atende? Não, não soma. Atende? Sim, soma. Atende? Sim, soma. Mas você vê que eu estou somando só o do intervalo de soma. Aqui, quando o 6 me deu condição, é porque é para somar o 5. Mas, professor, 5 não é maior ou igual a 6. Mas, meu amigo, quem dá condição é o primeiro intervalo. Toda vez que no primeiro intervalo a condição for atendida, somo o equivalente no segundo intervalo. No segundo intervalo. 5 e 7, 12. 12. Resultado para esta função, 12. Professor, não caiu muito bem essa ficha, não. Bem, eu coloco esse exemplo, que eu falo, é um exemplo sem pé nem cabeça, para que você entenda que a parte mais importante é justamente entender a estrutura. Se você entender a estrutura, a banca pode perguntar do jeito que quiser. Ela não vai te sacanear. Ela não vai te sacanear. Ok? Então, você tem que conhecer a estrutura. O soma C de 3 argumentos, eu comparo uma coisa com a condição e eu somo outra. Eu comparo uma coisa com a condição e eu somo outra. Ok? Vamos fazer o seguinte, folhinha em branco. Folhinha em branco, rapidinho, rapidinho. Olha só. Claro, eu vou fazer aqui só um esboço, tá? Porque para a gente não perder muito tempo. Pensa que eu tenho uma relação de veículos, veículos, uma frota de carros, né? Uma frota de carros, de ônibus, né? Viaturas, ok? A, B, C, D. 1, 2, 3, vamos fazer até a 5, né? 4 e 5. Combinado? Aqui vai estar a placa. Aqui vai estar o combustível, tipo de combustível. E aqui vai estar o valor que eu abasteci cada veículo. Ok? Placa X, placa Y, placa Z e placa W. Perfeito? Aqui é gasolina, aqui é álcool, aqui é gasolina e aqui é diesel. Diesel. E aqui quanto eu abasteci? 300, 200, 500. Tá cara essa gasolina. E aqui 180. Tá bom? Vamos pensar o seguinte, eu quero somar qual foi o meu gasto de abastecimento, combustível, somente para os veículos a gasolina. Então, quando for gasolina, eu quero que some o valor, viu? É aquela história. Eu comparo uma coisa e somo outra.
É um soma C. É um soma C, óbvio. É um soma C. Onde o intervalo de comparação é o B2, até o B5. Como é que é a história? Eu quero que seja gasolina, não é isso? Gasolina. Então, gasolina. Quando for gasolina, eu quero que some o quê? O que eu abasteci. C2 até C5. Então, pare e pensa. É gasolina? Sim, vai somar. É gasolina? Não, não vai somar. É gasolina? Sim, vai somar. É gasolina? Não, não vai somar. Resultado, R$800. Legal? Melhorou? Melhorou? Concordo que esse é um exemplo mais palpável, mais visível? Mas aí que tá. Nem sempre em prova, o exemplo que aparece, a situação que aparece, é uma situação do dia a dia. Muitas vezes é aquela questão meio sem pé nem cabeça. Que o que importa, o que interessa é você entender o quê? A estrutura. Show? Tranquilo? Um último comentáriozinho sobre a função soma C. O intervalo de comparação tem que ser do mesmo tamanho e casadinho com o intervalo de soma. Começou na linha 1, começa na linha 1. Terminou na linha 4, termina na linha 4. Para ter justamente o parzinho, o equivalente, o correspondente. Bom, assim como eu tenho soma C, eu tenho também conte C. Veja que a estrutura do conte C é conte temudo, ponto C. Intervalo e condição. Enquanto soma C é para somar, o conte C é para contar. Contar. 1, 2, 3, fazer a contagem. Ok? Show. Então, boa. Vamos lá. Para liquidar aqui as nossas funções, digamos, avançadas, duas funções curiosas. A função hoje, abre e fecha parênteses, e a função agora, abre e fecha parênteses. Porque lembra que dentro do parênteses não vai nada. Opa! Mas não é o argumento? Pois é. Tanto a função hoje como a função agora, elas não querem, não pedem argumentos. É simplesmente hoje, abre e fecha. Ok? E o que faz a função hoje? A função hoje vai trazer a data atual do sistema. 16 de agosto de 2021. Ok? Já a função agora, muita gente acha que a função agora traz a hora. Não! A função agora traz o exato momento. 16 de agosto de 2021, às 9h10. Ah, então não é só a hora. É a data e a hora, a informação completa. De novo, numa prova, caiu assim. Quanto é que é hoje mais um? Pode fazer isso? Operações matemáticas com datas? Pode. Esta parte inteira, meus amigos, essa parte inteira é a quantidade de dias. Hoje mais um é amanhã, 17 de agosto de 2021. É o dia seguinte. Assim, se fosse agora, hoje menos um, era ontem. Ok? Seria ontem. Ok? Então, a parte inteira é sempre a quantidade de dias. E isto vale para agora. Se eu fizer agora mais um, a parte inteira é sempre a quantidade de dias. E a quantidade de dias, ele vai ser amanhã, no horário de agora. Perfeito? Então, duas funçõezinhas curiosas. Contabiliza comigo. Máximo e maior, mínimo e menor. Soma C, conte C. Hoje e agora. E as três básicas.
Soma, média e C. Caramba, vimos 11. No universo de, sei lá, não vou nem chutar, mas tem muito mais funções. Agora, as que mais caem em prova. Então, você já viu uma fatia de 11. Legal, legal. Bem, vamos encerrar aqui a nossa aula de funções. Próxima aula, a gente vê ainda a planilha, a parte teórica, né? Principalmente a ideia do princípio da cópia de fórmulas, e preenchimento. Cópia e preenchimento, para depois ver a parte de exercício. Combinado? Show! Por enquanto, é só. Um abraço e até a próxima, pessoal. Até mais!